Meu nome é Mauro, sou responsável hoje pela parte de vendas da Barco, América Latina, na parte de projetores e processadores de imagem. Tá? Muitas pessoas eu vejo que conhecem a empresa ou já tiveram algum contato no passado e por muito tempo ficaram sem uma referência dentro da empresa e há pouco tempo, desde que eu voltei, eu tenho um grande prazer de conseguir retomar esses contatos e voltar a restabelecer o que a Barco já construiu e a gente vem construindo muita coisa nova nos últimos meses. Tá? Um pouquinho sobre a apresentação de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da história da empresa, mas uma introdução só para quem nunca ouviu falar realmente como a gente está hoje. Eu acho que isso é bem relevante, as pessoas entenderem como a gente está. Um pouquinho sobre o portfólio, uma versão, digamos, atualizada de tudo que a gente tem hoje em termos de equipamento. As soluções novas, então os lançamentos nunca podem deixar de ser falados, inclusive a grande expectativa do mercado, que é a Encore 3, que a gente tem certeza que vai ser um grande produto. E, por último, explicar um pouquinho das tecnologias que estão chegando. E o desafio é fazer tudo isso em 40 minutos. Vamos lá. Então, vamos lá. Sobre a empresa, acho que quem nunca ouviu falar, mas eu acho um pouco difícil, a Barco é uma empresa de origem belga. Esse lindo prédio que está aqui na foto é a nossa sede, a nossa matriz. Barco, na verdade, por mais familiar que possa parecer para nós em português, é uma sigla que significa Belgian American Radio Corporation. Então, desde o início da empresa, ela tem esse nome, fazendo construção de rádios pelo nome, que vocês entendem, e hoje é uma empresa extremamente segmentada, muito focada na parte de tecnologia de imagem. Então, quando a gente fala hoje, desde os grandes redes de cinema, auditórios, salas de reunião, tudo em que você pode imaginar em que tem tecnologia de imagem pode ter um Barco nesses lugares, tá? Um pouco sobre essa tecnologia de, digamos assim, de liderança que a gente tem hoje no mercado, né? Isso se traduz muito por conta dos investimentos que são feitos pela empresa, né? Então, a empresa hoje, por exemplo, investe muito em patentes, em novas tecnologias que são traduzidas nos produtos de mais alta gama que vocês podem encontrar, tá? A gente hoje, não só na parte de projeção, mas na parte de processamento de imagem também é uma grande referência e eu vou falar também sobre isso para vocês, tá bom? Aqui um pouco da nossa presença global. O escritório da Barco no Brasil fica aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a gente tem também escritórios na América Latina, na Colômbia, em Bogotá, e na Cidade do México. Todas essas áreas a gente hoje engloba com esforços de vendas, com pessoas na área de engenharia, suporte técnico, assistência, todos esses países a gente tem e dessas bases a gente consegue atuar regionalmente também fazendo o atendimento. Existem 3 grandes áreas em que a gente trabalha hoje. Eu sei que muita gente também já ouviu falar em outros produtos e esse slide justamente serve para isso, para a gente conseguir identificar um pouquinho o que cada produto hoje faz e onde ele está representado dentro da Barco, né? Então, a gente tem 3 grandes áreas. Enterprise, que é a parte a gente pode chamar de corporativo aqui no bom português, que a gente hoje fala do ClickShare, que é um campeão de vendas, é um produto muito popular, né, que está em grandes escritórios, na parte de colaboração. E a parte de salas de controle, que também é uma área em que a Barco atua bem forte. Depois a gente fala em entretenimento, que é a parte em que eu hoje sou o responsável, né, que fala hoje da parte de projeção e de processamento de imagem, e uma segunda área, que é a área de cinema, que a gente tem outras pessoas responsáveis hoje para a América Latina e Brasil. E por último, e não menos importante, a parte de healthcare, né, a parte de saúde, em que a gente hoje desenvolve, né, e vende projetores de mais alta complexidade para a área médica em laboratórios e hospitais. Um pouquinho do que a gente hoje tem a oferecer, não só a parte de hardware, mas hoje toda a tecnologia hoje ela está embarcada com uma série de outras conexões, e o software também é muito importante. Então, o desenvolvimento de software para falar com esses hardwares hoje que a gente fornece também são presentes no nosso dia a dia. E a parte de serviços, que a gente entende que hoje a solução também não fica focada só simplesmente num produto, mas também na parte da experiência em que o produto pode oferecer para vocês. Então, desde a área da pré-venda, o suporte em que vocês podem ter dentro de um projeto, o treinamento, que é algo que a gente vem incentivando muito, investindo muito nos últimos meses aqui no país, a parte de pós-venda, assistência técnica, tudo isso é muito importante, né? E vou falar também um pouquinho mais aí adiante. Aqui são 3 pilares em que a empresa é muito conhecida.
Às vezes eu posso estar chovendo no molhado para quem conhece muito a empresa, mas eu acho sempre importante frisar essas coisas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que também faz tempo que não ouve falar de barco. Então, os 3 grandes pilares da empresa aqui, a parte de liderança tecnológica, a parte de trazer tranquilidade em termos de uso, a experiência com o produto, que é um produto muito durável e, ao mesmo tempo, também acessível em termos de informação. E, por último, a parte dessa consistência, né, na entrega em que a gente tem para fazer hoje, que é justamente essa experiência na questão do serviço, na questão do suporte técnico, que é tão importante, né? Algumas indústrias, alguns segmentos em que a gente atua com bastante presença, né? Então, esses termos em inglês aqui, a gente faz algumas traduções livres aqui. Então, por exemplo, como essa parte de áreas de grande impacto visuais, né? Então, esse efeito wow, né? Que os americanos gostam de falar, em que a gente hoje tem uma presença muito boa, por exemplo, em experiências imersivas. Na parte de laboratórios e testes, a gente também tem uma área muito forte nessa parte. A parte de sustentabilidade, que é uma outra área também que a gente não pode deixar de estar atento a isso, por conta especialmente da origem da empresa, uma origem de origem europeia, trabalha muito essas questões. E toda a parte de estar acompanhando as tecnologias, o que tem de melhor hoje também, isso também é muito importante, tá? Então, voltando aqui falando dos segmentos, a gente fala aqui de entretenimento temático, né, que são, por exemplo, exposições imersivas, museus e outras áreas hoje que tem uma grande demanda. A parte de simulação e realidade virtual, que é uma área bastante complexa hoje e continua com bastante vigor, né, em governo, em grandes indústrias, né, em áreas militares. Na parte também de eventos, né, locação, a gente nunca deixou de atuar nesses segmentos e eles vêm se transformando muito rapidamente, né, com novas tecnologias, com outros tipos de uso, né, dos produtos, sempre de uma forma muito criativa. A gente é uma via de mão dupla. A gente não só leva e traz também muito conhecimento, como a gente também aprende muito, né? Então, é sempre muito enriquecedor. E, por último, a parte corporativa e de educação, em que as pessoas que estão presentes hoje aqui acredito que são a maior parte, né? A parte aqui também de projetos, né, e criar algum tipo de solução que seja significativo e que seja e que encaixe justamente no que vocês hoje procuram e que vocês buscam, tá? A parte de simulação que eu citei para vocês é uma parte muito importante, envolve 100% o suporte da fábrica. Se vocês não tiverem, em algumas oportunidades que alguns de vocês podem ter, não tiver nenhum tipo de contato direto com a fábrica, fica muito difícil vocês conseguirem viabilizar os negócios por conta de uma série de requisitos. São áreas extremamente complexas e sempre precisa de bastante apoio nesse sentido, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de simuladores, para quem nunca viu, né? Então, aqui em vários ambientes, como, né, a terra, ar, mar e pilotagem, né? Então, todo piloto hoje de um avião que a gente, né, dia a dia aí tá sujeito a pegar um voo, faz um treinamento num sistema desse. Toda indústria de grande porte usa esse tipo de solução para fazer treinamento em grandes corporações, para evitar riscos ou para diminuir custos. Então, quem tem acesso a esses grandes clientes sabe do que eu estou falando, e alguns de vocês provavelmente têm acesso a esses clientes, mas não tinha conhecimento, talvez, que eles tenham esses sistemas dentro das suas estruturas, mas eles têm. Tá. A parte de soluções, então, a gente fala aqui em 3 grandes áreas: a parte de projeção, processamento de imagem e a parte de solução integrada, que são os simuladores e soluções de realidade virtual que eu comentei com vocês. Tá? A gente tem aqui 2 divisões dentro da área de projetores, que é a linha Flagship e a linha Smartline, basicamente em termos de funcionalidade, né? Eu vou explicar para vocês a diferença entre eles. A Flagship, normalmente, são os projetores com maior nível de funções, em termos de comunicação, em termos de acesso remoto e funcionalidades. E a linha Smartline, normalmente, são os modelos de um chip que trabalham com resolução WXGA. Esse aqui é um resumo do portfólio hoje da Barco, de projetores. 100% da linha hoje é de tecnologia DLP e de lentes intercambiáveis. Okay? Aqui a gente consegue identificar bem a cara de cada um deles. A gente trabalha basicamente com modelos em 4K e modelos em Full HD ou WXGA.
E aqui a gente vai desde os modelos extremamente específicos, que trabalham, por exemplo, com 4K nativo, resolução RGB, passando por modelos usados, por exemplo, em planetários, modelos usados em realidade virtual, que fazem 3D, até modelos de menor complexidade, que podem ser usados tranquilamente, né, em auditórios, em laboratórios, em ambientes em que vocês podem trabalhar de uma forma bastante versátil. E por incrível que pareça, que eu sei que muita gente tem essa imagem em relação ao barco, um modelo extremamente acessível. É isso que eu falei mesmo, né? Então, modelos, por exemplo, com 6.000 lumens, modelos com 7.000 lumens, em que eu sei que tem um volume muito bom, a gente tem realmente uma competitividade muito boa, que é uma coisa que eu sei que pouca gente liga a nossa marca a esse tipo de solução. Aqui alguns acessórios, né? É sempre bom frisar o que o Jabarco tem para fornecer. Então, desde aquelas lentes em formato de L, né, que fazem projeções em ultra curta distância, todos os acessórios, né? Nem todas as fábricas conseguem fabricar e produzir, né, esses acessórios compatíveis, como os frames, os cases. E quem tem sabe a durabilidade, como eles são robustos, né, e aguentam, né, o dia a dia. Né? Então, aqui um pouco de alguns números, né? Então, enfim, a gente tem aqui uma presença muito forte no mercado. Então, por exemplo, 44% de todo o mercado hoje global pertence a Barco, né, na parte de projeção. Em alguns países a gente tem até mais, tá? Especialmente quando a gente fala, por exemplo, na linha de cinema, a gente tem países que a gente chega a 80%, 90% da presença de mercado, tá? Então, é sempre interessante ter isso em mente. Aqui, 458 trilhões, né, é a nossa produção, né, medida em termos de pixel, né, e lumens, né, então isso também é um número bastante expressivo, né, em termos de brilho e resolução. E a cada 23 minutos, um novo projetor da LP de 3 chips, né, criado em nossa fábrica, né? Isso para clientes em mais de 100 países, como vocês puderam ver no mapa ali, como a gente tem uma presença bastante global, né? Aqui é a parte de processamento de imagem. Os conceitos são muito parecidos, tá? E eu vou falar com vocês aqui sobre o portfólio. Então, a gente tem as Encores, né? E todos os processadores hoje utilizados em grandes empresas e em grandes eventos. Esse aqui é aquele tipo de produto que você quer ter tranquilidade, você está num momento assim de maior, digamos assim, atenção, e você não quer que o produto justamente ele chame atenção por um motivo errado. Então, você quer ter certeza absoluta que você vai ter aquela tranquilidade, vai tudo funcionar perfeitamente, com redundância e tudo que você precisa. Então, normalmente são esses os produtos mais usados hoje no mercado, tá? E basicamente o que eles mudam de um para o outro vai ser normalmente a capacidade de entrada e saída, processamento, de acordo com o tamanho do projeto que você tem, tá? Todos eles são muito compatíveis entre eles, então eles usam as mesmas placas, eles usam os mesmos controladores, e eles falam entre eles. Então você pode, por exemplo, ligar um no outro e você expande, e eles trabalham como se fosse um produto só que com múltiplas entradas e saídas, né? Essa é uma das maravilhas aí em relação ao conceito do produto, tá? E a Encore 3 que está chegando, que é o grande produto, eu vou falar mais dele aqui mais para frente, ele vai trazer conceitos similares, mas evidentemente com um poder de capacidade maior de processamento. A PDS 4K é um conceito muito similar, que usa o mesmo software, todos os benefícios que tem a linha grande, só que esse é um produto hoje que a gente tem com muito sucesso na linha de instalação fixa, porque projetos, por exemplo, para grandes salas de reunião, para ambientes em que vocês precisam ligar mais de uma tela e vocês precisam de um processamento num nível muito profissional, você pode fazer uma divisão de tela, trabalhar com diferentes tipos de sinais, você pode ser usado com PDS de uma forma muito segura e com um preço bastante acessível, né? Quem já consultou nossos distribuidores sabem do que a gente está falando, tá? A gente tem também o lançamento do novo I/O, que é com uma tecnologia nova, IPMX. Esse I/O é um produto que também eu vou falar mais adiante, que ele vai trabalhar com um novo protocolo de transmissão. E uma das principais vantagens dele é que ele vai trabalhar com até 25 GB de transmissão. Tá? O Image Pro é um scaling, né? Um produto que você pode trabalhar recebendo sinais e convertendo para um outro formato, que é bastante usado também. Todos esses produtos têm uma demanda muito forte para todo mundo que trabalha com vídeo, né? Não necessariamente um produto 100% bar, com projetor. Você pode usá-lo também, ele é totalmente independente, ele é compatível com painéis de LED, monitores, com qualquer outro produto ligado a vídeo. Esses aqui são os produtos que eu mencionei para vocês, né, do portfólio na parte de eventos,
Tá? E aqui um pouquinho do conceito de quando usar cada um deles, né? Eu sei que tem alguns aqui que às vezes tiram fotos, querem anotar. Fiquem tranquilos que eu vou compartilhar essa apresentação também com o nosso pessoal aqui da organização e depois vocês podem ter acesso a ele, tá? Para vocês consultarem. Eu acho um material bastante rico nesse tipo de informação. Então aqui ele, por exemplo, ele mostra para vocês o quando usar, assim, em linhas gerais, é evidente, né? Qual modelo. Então, às vezes a gente fica preocupado com tanta informação, hoje é um dia tão enriquecedor, com tanta gente falando tantos assuntos relevantes, né? Que às vezes é bom você pelo menos ter um lugar para se consultar. Esse slide aqui é essencial para isso. Então, você saber, eu tenho uma tela ou duas, eu uso o PDS 4K, eu tenho várias saídas, várias entradas, então eu tenho que partir para uma S3, uma E2, alguma coisa desse tipo. Então, aqui ele te explica um pouquinho isso, como funciona. Tá? Então, e aqui ele fala, em um slide ele fala um pouco mais quando você trabalha sobre eventos e o outro quando você está falando aqui ligados à apresentação, pensando mais como um switcher de vídeo, por exemplo, numa instalação fixa, que a maioria de vocês hoje atua nessa área. Tá? Aqui é a parte que a gente chama de Excite, que é a parte de soluções integradas, que são áreas de experiência imersiva, de realidade virtual, né? Antes mesmo de estar tão em moda isso, a gente já trabalhava há muitos anos já. Tem 3 grandes produtos hoje na linha, que é o Powerwall, que é uma grande tela, o Canvas, que é uma tela curva, e a Cave, né, que é, para quem é da área conhece bem, a Cave é como se fosse uma sala, um quarto projetado pelo menos em 3 paredes. Então, a parede da frente, esquerda, direita, pelo menos essas 3 você já tem uma Cave, né? E pode ser mais. Você pode ter piso, você pode ter teto, você pode ter todo o seu entorno, o teu redor projetado também, que serve justamente um pouquinho, como eu comentei com vocês, né? Para fazer projetos, para desenvolvimento de indústrias, para fazer treinamentos. Isso tem bastante aplicação. Indústrias de óleo e gás, indústrias automotivas. Aqui no caso, aqui no Canvas, aqui vocês têm uma imagem ilustrando a área imobiliária. Eu sei que tem alguns estandes de vendas que hoje usam bastante isso também. Então, a utilização é bastante aberta, né? Tem bastante uso. Né? Então, toda a parte de serviços também, vocês podem contar com a Barco, a gente consegue dar o apoio para vocês. Como eu falei no início lá, essa parte é muito similar à parte de simulação. Existe bastante conhecimento para ser usado nesse tipo de solução, porque você está falando de 3D, você está falando de soluções que você rastreia movimento, tipos de tela, enfim, tem várias condições diferentes, e tudo isso a gente tem uma engenharia dentro da fábrica justamente para apoiar vocês. Tá? As telas também são telas Barco, né? Essa é uma tela desenvolvida especialmente pela gente, que tem um trabalho especial para que ela não tenha, por exemplo, problemas, diminui muito o problema de hotspot, né, daqueles grandes centros de luz, né, que ficam no meio da tela quando você tem projeção traseira. Ele tem uma uniformidade muito boa e ele é uma tela flexível, então você não precisa, você não tem aqueles problemas muito sérios de transportar grandes telas e depois você chega num ambiente e você não tem como entrar com a tela no lugar. Então ela é toda flexível e depois quando você monta ela é tensionada. Então ela parece uma tela rígida, ela é extremamente rígida e você, quando trabalha nesse ambiente, você tem o benefício, digamos, o melhor dos dois mundos, né? A flexibilidade, você conseguir transportá-la, a leveza, e o resultado final, uma tela rígida, para você conseguir menos interferência de temperatura e de golpes de ar e outras coisas que interferem em telas que são muito flexíveis. Tá? Alguns valores, né, que são propostos com esse tipo de solução, né? Eu acho que sempre quando vocês conseguem ter esse envolvimento com a gente, vocês sempre vão ter grandes benefícios. Tá? A parte aqui de serviços, eu acho que muita gente consegue imaginar uma empresa que está há tantos anos. Esse ano a gente vai fazer 90 anos, a Barco está completando 90 anos, é uma empresa bastante tradicional, bem antiga no mercado, que está há tanto tempo e que é líder, por exemplo, na área de cinema, que é uma área que exige tanto responsabilidade, digamos assim, com os clientes e com os produtos onde estão instalados, precisa ter um nível de serviço muito alto, né? E é isso que a gente tem para oferecer hoje. Então, justamente essa falta de, acho que no começo que eu falei para vocês na apresentação, né, de ter uma referência, de ter com quem falar, às vezes se perder um pouco essa comunicação e para saber justamente a parte de serviços, por onde começa, né? E a Barco sempre teve, sempre vai ter, né? Tem grandes clientes nessa área que precisa do serviço, então é bom saber, né, entender o que a gente hoje tem a propor, né? Então, por exemplo, toda a linha que eu estou falando para vocês hoje tem 3 anos de garantia de fábrica e pode ser estendido até 5. Tranquilamente, qualquer revenda, qualquer integrador autorizado tem acesso e pode
informar para vocês como isso é feito, tá? Toda a parte de conhecimento já está disponível para qualquer pessoa, qualquer empresa que quiser conhecer um pouco mais. Então, é só entrar no site barco.com, fazer o cadastro e você tem acesso a uma série de informações, treinamentos virtuais, informações bastante fáceis de se acessar e que, às vezes, a gente conta muito, às vezes, com a empresa, com o fabricante, para que ele transmita essas informações e a gente, às vezes, não sabe por onde começar. Então, tudo isso já tem disponível numa plataforma dentro do site. Isso é bom saber, tá? E dali, o contato com a gente, ou via site, que lá existe também um canal de comunicação, você consegue ter todo o nível de suporte que você precisar, desde um apoio para um projeto, pós-venda, o que for. Inclusive, você consegue até rastrear, por exemplo, um número de série de um produto que você já vendeu para saber se o teu cliente ainda está com o produto na garantia ou não. Dá para fazer muita coisa lá dentro. Tem muita informação. Tá? E a gente tem níveis adicionais de serviço. Nesse serviço já seria um serviço standard. Né? Então, por exemplo, existe um serviço chamado Essential Care. Essential Care é quando você faz a extensão de garantia, e a nossa extensão não é simplesmente você colocar mais 1 ou 2 anos de garantia. Você tem também serviços adicionais nesse Essential Care. Então, aqui a gente fala um pouco sobre isso. Né? Então, a gente tem, pode colocar dentro dele, por exemplo, suporte on-site, né? Ou seja, no local da instalação do cliente, manutenção preventiva, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Dá para fazer muita coisa, porque isso a gente já faz, por exemplo, para a área de cinema. Então, um nível de compromisso muito, muito, muito alto com os clientes atuais. Tá? E por último, a parte de conectividade. Então, todos os produtos hoje, eles, principalmente a área de projeção, a gente consegue ter uma comunicação muito boa, né, tudo via remota. Então, você, por exemplo, consegue controlar os projetores, programá-los, fazer uma série de controles nele, simplesmente fazendo isso remotamente. Por exemplo, alguma empresa como a de vocês pode ter um contrato com uma universidade, com um museu, com uma empresa que tem muitos equipamentos ligados. E como é que você consegue controlar tudo isso de uma forma fácil? Através de um sistema como o nosso. Então, vocês podem ter um sistema que, normalmente, ele já vem... A gente tem 2 formatos dele, um formato mais restrito, que você trabalha localmente, ou um remoto, que você pode acessar do seu escritório, por exemplo, em qualquer lugar. Que aí esse é um software à parte, pago, e aí você consegue, por exemplo, gerar um relatório, enviar esse relatório para o cliente de uma forma muito profissional, né, com todas as informações, o tempo de hora de cada produto, isso tudo já é possível ser feito de uma forma muito tranquila. O meu slide não está passando, mas o próximo slide eu ia apresentar para vocês justamente quais são os canais de atendimento da Barco. Tá? Então, dentro aqui do Brasil, a gente tem alguns canais já prontos, já... trabalham no horário comercial de segunda a sexta, tá? Que podem atender vocês, por exemplo, se vocês tiverem algum nível de urgência, existe um telefone que atende no horário comercial e que ele pode atender qualquer um de vocês que fizerem uma chamada lá, e do outro lado, que tem um grande benefício, a gente tem engenheiros preparados e treinados lá para atender vocês. Então, esses engenheiros, eles podem falar para vocês desde uma consulta para saber onde fica uma assistência técnica. Esse aqui é um pouquinho da garantia. Isso aqui. Então, aqui a gente tem um telefone que, na resolução aqui, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas eu consigo, como esse arquivo vai ficar para vocês, vocês podem depois ter acesso aos contatos, tá? Então, se vocês têm um nível de urgência muito alto, pelo telefone vocês conseguem já ligar diretamente e falar com o engenheiro na outra ponta. Ele pode te orientar em relação a como configurar um produto, algum atendimento numa assistência técnica, uma série de questões que vocês podem tirar diretamente essa dúvida com essas pessoas. A gente tem, para atendimentos com um nível menor de prioridade, né, de urgência, a gente tem um e-mail, né, que é o service.latam@barco.com. E ainda existe uma terceira forma de fazer o contato, que seria via plataforma, que eu comentei com vocês pelo site. Também dá para abrir um chamado, que a gente chama um ticket. E aí, desse momento que vocês abrem um ticket oficialmente com a empresa, a gente acompanha esse caso até o final, até ele ser solucionado. Né? Então, eu sou suspeito de falar, mas eu acho um nível de serviço muito alto, muito bem feito, como hoje a empresa apresenta. E essa parte aqui de prioridade eu também acho interessante conhecerem. A gente hoje, por nosso contrato, qualquer produto na garantia, a gente tem 8 horas, 8 horas para poder atender, para dar uma resposta para vocês. Se vocês tiverem um contrato, que é possível fazer o contrato de 24/7, a gente tem 4 horas para atender. E quando é um caso de um produto que já está fora de garantia, 16 horas.
Falando um pouquinho das novidades, que eu sei que muita gente aqui tá querendo saber, né, o que teve de novidade. Alguns conseguiram visitar as feiras hoje, nesse ano. Outros não, então acho que esse tipo de evento é fundamental para isso, para justamente as pessoas saberem o que a gente tem de novidade, o que está chegando, para onde a empresa está caminhando, né? E inclusive mostrar isso para os clientes também, né? Evidente, né? A gente está aqui para isso. Essa é a nova série, a série i600. É uma série 4K e que a gente aposta muito nessa série porque é uma série que a gente vem de encontro com o que a gente acredita que o mercado hoje está pedindo para a gente, né? Muita gente quer o projetor 4K, quer o que tem de melhor. Mas, quando chega no preço, no orçamento, sendo muito honesto, direto, né, com vocês, o que acontece? As pessoas acabam, né, pedindo outra opção, às vezes um custo um pouco menor. E no caso da Barco, é muito diferente, porque os nossos projetores 4K eles têm muito recurso. Eles fazem coisas que muitas vezes os clientes não vão precisar usar todos aqueles recursos, mas eles estão lá. E aí a empresa sensibilizada com isso criou essa plataforma nova, que é a i600, que é uma plataforma justamente 4K, mas criada para ser um modelo competitivo, né? Então a gente está falando hoje em 3 versões, tá? Em 8.000, 10.000 e 15.000 lumens, tá? Então aqui o conceito dele, né? Um produto bastante compacto. Quem teve na Infocom esse ano, a gente já teve o produto lá ligado. Na Easy tinha um protótipo já. Tá? Ele é fácil de usar, né? Então a qualidade dele premium, ele tem 120 Hz, né? Ou seja, com uma frequência bem alta, REC 709, né? Para pessoas que têm um pouco mais de demanda em relação a cores, né? E ele já trabalha também com 3D. Tá? Nesse modelo, ele vai trabalhar, por ser uma plataforma nova, vai ter lentes novas, tá? Mas ele já tem dentro dele embarcado, por exemplo, Blend Warping, a parte de color match, né, de correção de cores, né, quando você vai fazer toda a parte de blending. E ele também já tem a questão toda de sustentabilidade, né, como os novos produtos hoje estão pedindo, né. Aqui os três modelos que eu comentei com você, o 8.000, 10.000 e 14.000, né, corrigindo, 4K UHD. E a gente está com a chegada dele prevista... Desculpa, deixa eu voltar aqui. A gente está com a chegada dele prevista agora para agosto desse ano. Devem chegar as primeiras unidades aqui no Brasil e, inclusive, uma unidade de demonstração. Então, se vocês tiverem já curiosidade, é o meu trabalho, não é nenhum favor que eu vou fazer para vocês. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica meio receoso de falar, não, por favor, né? Eu queria ver. Não precisa pedir por favor, não. Eu estou aqui para isso, né? Então, quem quiser conhecer, por favor, me avisem. Se tiver um cliente, um produto, o nosso dia a dia é esse, tá? Fazer demonstração, por favor, me avisem, me acionem. Com o maior prazer aí eu envio o produto para vocês, tá? Agora a nova série QDX, essa também é uma série que a gente também aposta que a gente acredita que a fábrica acertou muito a mão, né, para criar esse produto, porque a gente vai fazer agora uma plataforma única, né? Quando vocês viram aquele slide que eu mostrei que tem vários produtos da linha de 3DLPs, hoje a gente está com 3 séries atuais. A QDX ela veio para ser a série única da Barco nos 3 chips DLP. E ela vem com outro grande diferencial. Ela tem as lentes TLD+, que são as lentes antigas, desde o pessoal que conhece os produtos com lâmpada, os famosos HDX, HD20, que venderam muito, né, aqui no Brasil também, vão ser compatíveis com a mesma lente. Então, imagina, quem já era cliente Barco, que ainda tem aquele produto que não acaba nunca, né? O produto dura muito, né? Pode usar a mesma lente, né? Agora com modelo super moderno, né? Laser e com uma série de benefícios, e num formato muito mais compacto, né? Com muito mais tecnologia, muito mais atual, né? A gente vai fazer ele em 4 versões. Este ano a gente já está lançando o QDX WXGA e o 4K. Tá? O 4K ele é enhanced, né? Ou seja, a resolução dele nativa é menor do que 4K e ele tem uma tecnologia que a gente chama de Super Shift, que ele aumenta a resolução para chegar no 4K UHD. E no início do próximo ano a gente vai lançar as 2 versões 4K nativo, uma com laser fósforo e a outra com laser RGB. Tá? Então vai ser uma linha bastante completa, né? Que vai ter 4 níveis aí de modelos e sempre falando da mesma plataforma, com as mesmas lentes. Isso facilita muito a vida de todo mundo, né? Esse aqui é um modelo bastante específico, que a gente
por ser eu comecei falando para vocês que a marca é uma marca que é muito, né, muito direta e muito específica no que trabalha, então a gente não pode deixar de ter também modelos específicos para algumas aplicações. Nesse caso, o F400. Esse modelo é um modelo compacto, 4K nativo, de 5.000 lumens. Você fala, poxa, mas como é que você vai fazer um modelo 4K nativo de 5.000 lumens, né? O que a gente vai usar, né? Para quem nunca ouviu falar. É um produto muito usado, por exemplo, hoje para planetários, que gente que precisa de uma resolução super alta, né? E não necessariamente um brilho muito alto, eles precisam de mais contraste, né? Então um produto como esse aqui é perfeito para esse tipo de uso, simuladores também. Então a gente tem equipamentos específicos para isso, não é conversa de vendedor, não. E aqui é a Encore 3. A Encore 3 é um produto que a gente acredita que é o grande lançamento do ano, né? Porque o modelo anterior, que ainda é vigente, vai continuar. Para quem não sabe, a Encore 2 vai continuar no mercado por pelo menos mais 2 ou 3 anos. É um modelo que foi um grande sucesso, né? É ainda um grande sucesso, muita gente ainda compra esse produto. E a gente tomou muito cuidado agora para lançar esse modelo novo. É um modelo, evidentemente, com maior poder de processamento e já tem muita gente interessada, né? Antes mesmo dele chegar no mercado, a ideia dele chegar agora no final do ano, no último trimestre, a gente já tem um bom número já de pedidos já colocados, né? Mesmo sem o produto ainda para entregar. Então, a gente tem uma grande expectativa aqui em relação ao produto. O conceito dele é muito similar ao Encore 2, porque era um produto já de sucesso, então a gente não vai mudar aquilo que está funcionando, digamos assim. Mas, evidentemente, né, aqui como diz o pessoal aqui do marketing que criou o nosso material aqui, eles dizem, né, o melhor, mais rápido e mais forte, né? Então, ele continua compatível com todas as placas, né, dos modelos anteriores. Então, isso, para quem já tem Encore 2, S3, né, e tudo mais, é fantástico, né? Isso é muito importante, né? Inclusive porque é um investimento também importante dentro do portfólio de qualquer empresa. Mas ele vai trabalhar agora com 80 megapixels. Para quem não conhece a Encore 2, isso representa 4 vezes mais o processamento. Então você tem na mesma caixa ali, do mesmo tamanho, só que fazendo 4 vezes mais do que uma máquina extremamente poderosa já fazia. Então já subiu bastante, digamos assim, o patamar e a régua, né? Ele continua com o mesmo nível de processamento, né, o Athena, que é também bastante consagrado. Agora trabalhando com Dante, né, então com áudio também, ele vai ter um cartão de Dante opcional para quem quiser colocar. E também compatível com todos os controladores que já existem. Então, quem já investiu em controladora não precisa se desesperar, que está tudo certo, vai continuar usando e a gente realmente só vai mudar em Core 3, que precisava realmente chegar num outro nível de produto, né? A gente pretende ainda esse ano fazer um lançamento oficial global, né? Está acontecendo já em alguns países e o Brasil, felizmente, foi lembrado nesse lançamento e a gente vai fazer esse lançamento em outubro aqui no Brasil também, tá? Então vai ter um lançamento da Encore 3 oficial no Brasil, com treinamento e tudo mais, que eu acho que é fundamental, né? As pessoas conhecerem. A plataforma vai ser mais amigável em relação ao Encore 2, então o software vai ser mais simplificado, mas com um processamento de um outro nível que a gente hoje já está pensando e mirando no 8K, né? Que quem usa painel de LED chega em resoluções muito altas, né? Já sabem disso. E provavelmente, né, no futuro aí, projeção e outros displays aí também vão precisar. Então a gente já está deixando, digamos, como os americanos gostam de falar, no future proof, né, o produto já um pouco mais preparado para o futuro. Esse aqui é um outro lançamento, chegou na Easy, né? Quem teve lá já viu o produto. É uma caixa para você fazer a conexão, né? Entre como a gente chama, um AV sobre IP, né? Então, com uma plataforma nova, que é o padrão IPMX, tá? Ele vai ter 3 modelos que vocês conseguem ver aqui, né? Um ligado em Cat5 e os outros 2 em fibra. E o grande diferencial dele é que ele vai trabalhar em 25 GB de banda. Então é um negócio realmente bastante robusto, tá? Esse aqui é um pouquinho da cara dele, com os acessórios, né? Os suportes aqui para instalação em rack. E aqui um pouquinho aqui das tecnologias que a gente hoje está aplicando nos projetores, eu acho interessante até para vocês diferenciarem, entender o que a gente tem hoje de diferente dos outros, né? Então, tem o DuraOptics, né, que é toda a parte do conceito do coração do equipamento, né? Então, isso aqui realmente é formidável, é uma das
digamos, os segredos o que eu estou contando para vocês aqui que faz o produto ser tão robusto, tão durável, tão confiável, tá? Aqui a parte do Dynablack, que é a parte que controla toda a área de contraste, né? Então você consegue ter aqui um grande ganho sem necessariamente mexer em nada mais, justamente um ajuste que você tem dentro do projetor que você consegue, né, criar uma imagem com um contraste muito melhor, muito superior. E aqui só uma pincelada aqui de alguns modelos que a gente tem para mostrar para vocês. Luana, não sei se você tem alguma pergunta, se você tem? Tem uma perguntinha da Ilha da Imagem, tá? Qual a qualidade mais aceitável no mercado? A com chip DLP ou LCD? Tem uma recomendação? Por quê? Alô? Vejo alguns usuários reclamar do DLP, ou é falta de conhecimento mesmo? Olha, Luana, a Barco não tem LCD, então qualquer coisa que eu falar sobre LCD pode parecer, né, um pouco, né, tendencioso. Mas na minha experiência, no meu conhecimento, eu posso te dizer o seguinte: se você comparar o 3-chip DLP com um DLP, com 3 LCDs com um DLP, você vai perceber, para o olho humano, os LCDs eles sempre são muito agradáveis, as cores são muito vivas, são muito vibrantes. Por outro lado, eles tendem a não ser muito fiéis, não são cores fiéis. Então, se você está fazendo uma instalação corporativa, você está falando com um cliente, normalmente os clientes mais exigentes percebem isso muito fácil. Você está fazendo uma projeção de um logo de uma empresa, por exemplo, o logo da Barco é vermelho, e todo mundo sabe como é esse tom de vermelho, e não adianta você projetar ele rosa, que vai ficar estranho, as pessoas vão perceber que tem alguma coisa errada com a projeção. Eu sugeriria trabalhar com o DLP por conta disso, por conta da fidelidade de cores, tá? Se você trabalha num ambiente em que a questão de fidelidade não seja tão importante, o LCD pode ser uma opção, sim, tá? E aí, nesse mundo, a gente acaba caindo normalmente em projetores de menor porte. Então, normalmente, o que você vai achar nesse ambiente, são projetores, digamos, de menores custos. Então, o LCD, às vezes, acaba sendo muito associado à questão de preço, né? Por conta dele ser um produto mais acessível, são normalmente os modelos que você vai encontrar em sala de aula, em sala de reunião, em lugares menores. É verdade. Agora, quando você começa a aumentar um pouco mais o nível de exigência e de iluminação, de brilho, né? Quando a gente fala de 5.000, 6.000 para cima, aí que você começa a realmente perceber grandes diferenças neles, em termos de funcionalidade, né? E de outras coisas. Então, eu daria essa dica. Né? Você tentar perceber qual é o nível de investimento do seu cliente, qual é o tipo de nível de exigência que ele tem em relação a cores, né? E se for uma instituição, um ambiente que você precisa, por exemplo, uma empresa que faz eventos, ela basicamente, para grandes eventos, ela só vai usar DLP, ela não usa LCD por conta disso, porque eles estão fazendo projeções para clientes normalmente muito exigentes, e aí se você projeta, né, transmite a imagem com uma cor diferente da que eles estão habituados, eles vão reclamar. No caso do LCD, você consegue encaixar em outros tipos de projetos, né, em que você não tem essa questão tão ligada à área corporativa. Talvez uma área mais de entretenimento, uma área assim, né, que não tem esse nível de exigência, pode fazer sentido, tá bom? Maravilha. Alguém tem alguma pergunta aqui? A questão de preço aí, na parte de projeção, comparando com o mercado aí, o que você diz mais ou menos de preço? Estou falando na faixa aí de 7.000 lumens, né, essa faixa um pouco maior, mas não chegando a 10.000. O preço dele se equivale a mercado? Como funciona? Só para eu ter uma ideia. Em termos de Barco, sim, eu posso te dizer que sim. Se você pegar um produto com o mesmo nível de tecnologia e recurso, por exemplo, que tem lente intercambiável, DLP, certeza. Muitas vezes as pessoas se surpreendem, né? Porque às vezes tem até receio de falar com a gente, acha que vai, não consigo, né, pagar esse valor. Mas não é verdade, né? Então isso é um mito que a empresa criou, porque tem uma reputação muito forte, né? Os produtos grandes são realmente muito bons, mas os menores também, e são bem competitivos, porque a gente sabe que essa linha, a gente compete, como por exemplo, né, a Luana fez a pergunta anterior, né, em relação a outras tecnologias, a gente compete com outros modelos que nem sempre oferecem a mesma coisa, mas a gente tem que estar ali parecido ou melhor, porque senão a gente não consegue ganhar, tá? Então, podem consultar a gente, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente, tá? Bacana. E só aproveitando, ele suporta já 21:9, também como resolução, não? Não. Ainda não. Não. A gente pode simular isso, tá? Mas não tem um nativo que faça isso. Estou falando mais pela questão do Signature para Microsoft Teams. Né? Sim, não tem. Tá bom, obrigado.
Perfeito. Então, eu quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, e fico à disposição. Se tiverem mais perguntas, obrigado.